Amém. Evangelho de João, capítulo 13. Pega aí comigo, João, capítulo 13, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Amém? Tá quente hoje, né? Tô vendo os irmãos abanando aí. A umidade relativa do ar fica alta aí, fica complicado aqui para nós, com o climatizador. Mas fica tranquilo, meu irmão. Fica sossegado, descansa no Senhor. O inferno é muito mais quente. Se servir de consolo. Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes e voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Podem sentar. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Eu quero estar hoje trazendo para a igreja, para nós meditarmos, para estarmos tomando posse da palavra do Senhor. Eu quero até dar aqui como título dessa mensagem, desta noite, eu quero estar aqui falando o direito de ser feliz. O que aconteceu, Raquel? Converso com o Clebinho no final. Você tem o direito de ser feliz, minha. Direito de ser feliz. Isso é uma questão que hoje em dia tem sido usado muito. E eu quero dizer para vocês, em cima dessa palavra, nós temos o direito de ser feliz. Amém, igreja? Todos nós. E eu quero ainda acrescentar mais. O Senhor tem o desejo ardente no seu coração que nós venhamos a ser felizes. Amém? Então é uma coisa que não é errada. A questão de falar assim, eu tenho o direito de ser feliz. Sim, realmente é o nosso direito de ser feliz. É Deus, na sua imensa bondade para conosco, deseja isso ardentemente para com todos nós. Está nos seus planos para as nossas vidas. Porém, o problema está na questão de como vamos atrás desse nosso direito de ser feliz. É esse ponto que muitas vezes nós falhamos, caímos e erramos. Eu até estou trazendo essa mensagem, porque esses últimos dias tivemos acompanhando algumas vidas, conversando com algumas pessoas, aconselhando, e foi recorrente essa questão, falar assim, mas eu tenho direito de ser feliz. Porém, eu quero que hoje nós, como igreja, venhamos a tomar posse desse direito de ser feliz. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, no hebraico, na língua originária de Israel, a palavra feliz é aser. Aser. E a palavra felicidade é eser. Mas o interessante é que no hebraico não existe felicidade. Como assim, pastor? Se você acaba de dizer que é eser. Então existe a palavra feliz, que é aser, e existe a palavra eser, que às vezes, em algumas vezes dentro da palavra do Senhor é traduzido como felicidade,
mas a maioria das vezes é traduzido como bem-aventurado, mais que feliz. A palavra bem-aventurado é eser em hebraico, é mais que feliz. E o interessante também, que esta palavra, é interessante nós pegarmos a etimologia da palavra. É bom nós irmos atrás para a gente entender muitas vezes. Eu sei que o Espírito revela, a palavra é viva e eficaz em tudo e em todas as coisas. Mas essa palavra, ela traz no hebraico, no original, um contexto muito além. Quer dizer, se é usado aser, quer dizer feliz. Se eles usam eser, é felicidade. Mas é mais do que feliz. Que no Novo Testamento e também no Antigo Testamento muitas vezes é traduzido por bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é mais que feliz. E no hebraico, para o povo judeu, não tem como fazer uma separação entre felicidade ou bem-aventurado do relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Não há como eles separarem. Não tem como separar. Inclusive a própria palavra eser, ela também, se você for procurar, ela também pode ser usada, por exemplo, como luz, uma luz boa e agradável. A palavra eser também, ela é usada como o amanhecer, a aurora, um novo dia, eser. A palavra eser, então, ela é usada de várias maneiras, e nós entendemos que é mais do que feliz. Se você conversar com eles, não existe, eu decido e quero passar para você felicidades. Não, é mais do que feliz. Isso, para eles, já está subtendido a questão felicidade. Então tem o feliz e felicidade, mais do que feliz, é bem-aventurado. E nós vemos aqui então, nesta passagem, Jesus, ele falando com os discípulos. Vocês conhecem, é uma passagem muito conhecida nossa. Aqui na última Páscoa, a primeira ceia, ele vem e reúne com os discípulos, e ele vai e tem essa passagem que acabamos de ler. Ele vai e lava os pés dos seus discípulos. E no final ele diz algo, ele estava ali ensinando, mestre como era, e da mesma maneira como ele mesmo colocou, vocês me chamam de mestre, e está certo, eu sou. Ele diz muito bem claro, eu sou o mestre. E eu quero que vocês entendam um princípio. Existe um princípio de Deus para as nossas vidas. E aqui no versículo 17 ele diz, agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados, mais que felizes sois se fizerdes. Amém, meus irmãos? E ele está falando, está nos ensinando algo aqui que é muito importante para nós. Então esses princípios de Deus para as nossas vidas, nós temos que entender. E para entendermos a questão da etimologia, vai comigo no livro de Esther. Volta rapidinho lá na sua Bíblia, lá atrás. O livro de Esther. Eu quero pegar junto com vocês no capítulo 8. Vocês conhecem a história de Esther. O povo estava numa situação difícil. Esther, de uma maneira sobrenatural, ela é chamada para se tornar rainha e intercede pelo povo e muda a história do povo de Israel debaixo de toda a opressão que tinha sido planejada e arquitetada contra eles. Eu quero pegar aqui para nós entendermos. No capítulo 8 do livro de Esther, no versículo 16, depois que Mordecai, tio de Esther, ele é reconhecido que estava correto, estava certo em suas ações, naquilo que tinha. O versículo 16 do capítulo 18 diz o seguinte: para os judeus foi uma época de felicidade e alegria, gozo e honra. Amém, meus irmãos? Nessa minha tradução, eu creio que tem alguns de vocês aí que possa ter a tradução o seguinte: para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Amém, meus irmãos? Aqui para nós entendermos esse princípio da palavra. Então, felicidade e luz é a mesma palavra usada no hebraico. Então, para eles não tem como desvincular o autor de toda luz, aquele que traz luz. E onde houver luz não há
trevas. Amém, meus irmãos? Onde há luz, não haverá treva alguma. A luz prevalece sobre as trevas. Então aqui nós já começamos a entender o princípio de Deus com relação à felicidade. O princípio de Deus, que para nós que conhecemos o Senhor, eu quero dizer o seguinte: não tem como. Você pode procurar a felicidade, mas encontrando-a de maneira correta, no lugar correto, você não vai ser feliz, você vai ser mais que feliz. Amém, meus irmãos? Porque para Deus não tem outra coisa, porque está intimamente ligado. E esses princípios nós queremos agora tomar posse. Volta comigo no Evangelho de João. Então Jesus, ele vem, ele fala, ele faz ali, ele ensina como sempre fez, como bom mestre, usando de todos os artifícios que estavam às mãos, e ele vai e lava os pés dos discípulos. E agora nós vamos entender essa questão. Ele diz, ó, se vocês procederem assim, vocês serão bem-aventurados, serão mais que felizes. E eu quero dizer o seguinte, que o Senhor, Ele não quer, o Senhor Jesus não estava fazendo alusão, e Ele não quer que você ande aí com uma bacia debaixo do braço, uma jarra na mão, uma toalha nos ombros, para estar lavando os pés dos outros, por aí, para que você possa ser feliz. Nós vamos entender o princípio que está por trás disso, para nos tornarmos bem-aventurados. Amém? Vamos entender o acontecido. No Oriente Médio, onde está Israel, principalmente nessa época de Jesus, era usual, era comum, sempre, uma pessoa, um anfitrião, ter em casa, próximo à entrada, às portas, ter água e uma bacia ou um outro tipo de local ali, para que a pessoa que chegasse, o convidado quando chegasse, ele lavasse os seus próprios pés. Entenda que a pessoa vem de fora, ela vem andando, caminhando com sandálias, vem no meio da poeira, vem no meio do deserto, e para entrar na sua casa, eles faziam essa questão que chamava-se o ritual de purificação. Então a pessoa que chegasse, ela tinha sempre ali, o anfitrião falava, olha, está ali a água, está ali o jarro com água, está ali a bacia, sinta-se à vontade. A pessoa lavava as mãos, lavava os pés, a partir daí entrava na casa, no sentido de, não vou levar para dentro da sua casa, nada do que é de fora de sujeira e impureza. Amém, meus irmãos? Quando a pessoa era uma pessoa de posse, quando ela tinha posses, além dela ter o jarro, além dela ter ali a bacia, ela tinha um servo, um escravo. Ou seja, o anfitrião ainda oferecia mais isso. Ele falava, olha, você não precisa nem se preocupar em lavar os seus pés. E ele dava ordens ao servo, ao escravo, olha, vai ali e lava os pés dos meus convidados. E o servo assim fazia. Amém, meus irmãos? Então, a questão aqui do que Jesus está ensinando, não é em si o lavar os pés, é quem está fazendo. Amém? Esse é o ponto principal para nós. Esse é o ponto. Então, a questão era muito bem latente para aquele povo, para aqueles discípulos. Ele estava ensinando. Ele estava ali colocando algo, falando, olha, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e vocês têm razão no que vocês falam. Porém, eu vim e lavei os seus pés. E agora nós entendemos a posição de Pedro. Volta um pouquinho comigo, nesse mesmo capítulo. Versículo 8. Ele veio lavando os pés, quando ele chegou nos pés de Pedro, né? Versículo 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Amém, meus irmãos? Então, obviamente, Pedro sabia, ele entendia. Ele sabia desta questão. Ele sabia do que estava acontecendo. Ele falou, de maneira alguma. O que é isso, Senhor? Obviamente, que essa posição de lavar os pés, Jesus estava mostrando que ele estava servindo. Ele estava se colocando como servo. Amém, meus irmãos? Fala assim, o segredo é servir. Esse é o ponto.
E é isso, e é por isso que o Senhor Jesus falou: olha, se vocês entenderam, eu vim aqui lavar os pés, e lavar os pés numa condição de uma casa, é para o servo, é para o escravo. Então eu estou mostrando para vocês que independente da minha posição de mestre, de senhor, eu estou servindo. E se vocês entenderem esse princípio de servir, de fazer, de executar para o outro que está ao seu lado, você será mais que feliz. E esse princípio está latente em toda a palavra. Nós vemos isso claramente. Quer ver só um exemplozinho rápido? Vai comigo em 1 Samuel. É bom pegarmos alguns exemplos para estarmos alinhavando. 1 Samuel, peguei essa passagem aqui também, que lembrei de Abigail. Abigail, ela tornou-se esposa de Davi. Mas, diante de uma situação, eu não vou aqui, mas Nabal, um homem terrível, um homem que não quis auxiliar Davi em coisa alguma, e de repente Deus move numa situação de maneira sobrenatural. Mas eu quero pegar um ponto aqui, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 41, para nós entendermos esse princípio, entendermos a questão de nos posicionarmos em fazer, em executar. Achou aí? 1 Samuel, capítulo 25, verso 41. Então aqui está narrando uma posição de Abigail diante de Davi e dos seus homens. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, pronta para servir-te e para lavar os pés dos seus servos e do meu senhor. Amém, meus irmãos? Abigail chega agora na frente de Davi. Vocês conhecem a história, vocês sabem, não vou entrar em detalhes. Se você não conhece, depois você lê em casa. Ele chega agora, ela vem diante de Davi e se prostra ali e fala assim: olha, eu estou aqui para dizer que estou à disposição. Eu estou dizendo que estou aqui para lavar os seus pés e os pés dos seus companheiros, aqueles que estão com você, de todos os seus. Ela está dizendo: eu sou a tua serva, eu quero fazer aquilo que lhe agrada, eu estou aqui para fazer o que lhe agrada. Amém, meus irmãos? Fala assim: o segredo é servir. Esse princípio nós temos que ter latente conosco. Esse princípio nós temos que ter conosco a todo momento e a todo instante, para quebrar muitas coisas que o inimigo coloca, para destruir as artimanhas do inimigo. Eu disse que acompanhamos algumas pessoas. Teve um casal que nós estivemos acompanhando, em que o marido, depois de muitos anos casado, não sei quantos anos, próximos de nós, gente, está doente, enfermo, de cama, com uma enfermidade muito difícil. E a esposa, depois de, eu acho que uns 20, 25 anos, filhos grandes já formados, isso e aquilo, família já formada, arruma um namorado e larga o marido na cama. E quando fomos lá orientar, falar, estar orando, ela vem com a questão: mas eu tenho o direito de ser feliz. Onde está a palavra dita diante de Deus, quando foi feito ali a bênção matrimonial, em que disse que em todo momento, em todo instante, uma palavra até virou chavão, Na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, etc. Não, por quê? Porque eu estou olhando eu, e não o próximo. Eu não estou fazendo para o próximo, eu quero fazer para mim, o meu eu, o meu umbigo. Isso é o centro de tudo. Eu tenho o desejo de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o desejo, eu tenho o direito. E aí larga o marido na cama e arrumou um namorado. Porque hoje em dia as coisas são assim. Nós estamos na questão do troca. Não precisa arrumar, troca. O meu celular estragou, eu compro outro novo. O meu marido ficou doente, eu arrumo outro. Misericórdia. E em cima de uma doutrina errada, e eu triste, meus irmãos, o triste disso tudo, que são pessoas que se dizem cristãs, que conhecem a palavra, que são batizadas, e não na ignorância, batizadas já com entendimento. Um outro caso,
que acompanhamos também há pouco tempo. Também o casal com problemas. Ela simplesmente, num determinado dia, enquanto o marido foi trabalhar, alugou um apartamento, arrumou um caminhão de mudança. O marido chegou de tarde e não tinha mais nada. Aí fomos para saber o que estava acontecendo de novo, isso, aquilo, tal, não sei o que é. Esse homem teve um problema de próstata, um tumor, que foi dito como maligno há uns anos atrás. Fez uma cirurgia, e pela cirurgia tornou-se infértil. E a mulher virou também da mesma maneira para nós e disse: olha, peguei minhas coisas, saí de casa e eu vou arrumar outra coisa, outro homem, porque eu tenho o direito de ser feliz. E isso, meus irmãos, nós temos ouvido por aí. Então olha como está totalmente deturpado a questão da felicidade. E pode trocar, pode mudar, pode ir atrás. Vocês conhecem os ditados populares por aí, vocês sabem, as pessoas brincam e falam: o dinheiro não traz felicidade, compra, manda vir, etc. Não traz, não compra e não manda vir. Te falo com toda certeza, porque a palavra de Deus é muito bem clara. A felicidade só temos quando nós realmente executamos aquilo que Deus fala. Se eu entender esse princípio de servir, de estar atento, e não adianta, meus irmãos, os 10 mandamentos básicos que Deus nos deu, é dividido em 2 partes. A primeira parte é o meu relacionamento com Deus, eu e Deus, são os 5 primeiros. Mas não para aí. Para que nós realmente possamos entender e usufruir daquilo que Deus tem, vem também os últimos. E os últimos é eu e a quem está ao meu lado. Existe o vertical e existe o horizontal. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Isso determina aquilo que nós seguimos, a cruz de Cristo. Então não adianta, se eu não amar, não fizer para o irmão que está ao meu lado, que eu vejo, se eu não faço isso, não amo, como que eu digo que amo a Deus se eu não vejo? Então são princípios de Deus. E eu quero hoje, em nome de Jesus, que a gente venha entender e venha banir toda a falácia do inimigo. Ah, eu bebo todas porque eu tenho direito de ser feliz. Ah, eu estou fazendo dessa maneira porque eu tenho direito de ser feliz. Ah, eu não vou em todos os cultos porque eu tenho direito de passear e ser feliz. Ah, eu não faço isso e aquilo porque eu tenho direito de ser feliz. E muitos nessa busca desenfreada de felicidade, as coisas totalmente fora dos padrões de Deus, meu irmão, não vai ser nunca. Irá muitas vezes ser ludibriados, enganados, em que vem uma falsa felicidade, uma coisa ali que você acha que vai dar certo, mas tudo vai acabar, tudo vai se esgotar, porque existem princípios de Deus para nós sermos mais que felizes. Amém? Cutuca o seu irmão, tal, se ela fala assim: Deus deseja te ver mais que feliz. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, então quer dizer que eu tenho que estar sempre atento às pessoas que estão ao meu lado? Esse é um ponto, dentre muitos que a palavra tem e traz para nós. Dentre muitos em que o Senhor sempre nos alerta. E isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A questão bem-aventurado, Esther, não é hoje somente. Vai comigo, Salmo 1, rapidinho. Pegar alguns pontos aqui. Eu quero pegar algumas coisas. Capítulo Salmo, né, o primeiro Salmo, conhecido nosso. Veja como que começa o livro de Salmo. Como que começa, né? Já
Salmo 1, né? Não é capítulo. Você sabe que o livro de Salmo não é capítulos, né? São vários salmos juntos aí. Salmo de número 1. Olha só, bem-aventurado, mais que feliz. Amém, igreja? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Quer ser feliz, meu irmão? Olha aí mais uma coisa que o Senhor nos ensina. Você quer ser feliz? Você quer ser mais que feliz? Porque Deus, Ele simplesmente não vai te dar felicidade. Ele vai além da felicidade. Ele vai te deixar bem-aventurado. Ele não vai simplesmente falar, olha, é a ser. Ele vai dizer, é ser. É mais que feliz. Mas para isso, eu não posso andar no conselho dos ímpios. E tem muita gente achando bonito. Por quê? Porque às vezes o conselho que sai dentro daqueles que são do Senhor, do caminho do Senhor, é um conselho que eu não quero ouvir. E o ímpio lá fora te dá um conselho que você quer ouvir. E por isso muitos vão atrás do conselho dos ímpios. Ai, que maravilha, ele falou coisas ali que são maravilhosas. É ali que eu vou, é isso que eu preciso. E aqui continua, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se à roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para ali. Caminhar, nós vamos caminhar. Pecadores e pessoas das mais diversas no nosso caminho vão aparecer de monte. Mas você não pode parar, deter, ficar ali, achar bonito. E isso tudo é para ser feliz. Não precisa trocar de esposa, de marido, de coisa, não precisa nada disso. Você não precisa namorar o rapaz do mundo, nem a menina do mundo, e ir em festa, beber todas, fumar e tal. Você não precisa de droga, você não precisa cheirar nada para ser mais que feliz. Então são alguns princípios. Um pouquinho mais para frente, livro de Provérbios, vou pegar só alguns aqui, dentre vários que tem na Bíblia. Livro de Provérbios, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, olha só que interessante, versículo 13, Provérbios 3, 13. O livro de Provérbios traz também muitas coisas interessantes, para sermos mais que felizes. Mas eu vou pegar esse, para nós não estendermos demais nessa noite. Bem-aventurado o homem em que encontra sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Amém, meus irmãos? Mais que feliz. É sabedoria, então eu vou estudar, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer PhD, eu vou estudar mais isso, mais aquilo. Não é essa a sabedoria que vai te trazer felicidade. Qual é a verdadeira sabedoria? Em tudo, em todas as coisas. Meu irmão? O temor ao Senhor. E hoje em dia o que falta é temor ao Senhor. E é isso que falta, por isso que falta na igreja, no povo de Deus, sabedoria. A sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Ninguém tem mais temor a Deus. Faz e acha que está tudo bem. Pelo fato de você às vezes fazer coisas que esconde de pessoas ao nosso redor, do pastor e de todos da igreja, você acha que está escondendo de Deus. E isso é falta de temor ao Senhor. Olha, aquele que encontra a sabedoria é mais que feliz. E a verdadeira sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Temor ao Senhor, meu irmão, é entender que Ele é bom, misericordioso, bondoso, mas Ele é justo. Fala assim comigo, justo. O nosso Deus é justo. E a falta de temor hoje é pegar a justiça de Deus e jogar no lixo. Achar que Ele vai fazer, Ele vai dar um jeitinho. Porque me falaram, eu aprendi, sabe, Deus é brasileiro, e brasileiro dá jeitinho em tudo, então Ele vai dar jeitinho na minha vida. Eu faço de qualquer maneira, Ele vai dar um jeitinho. Eu continuo pecando, Ele vai dar um jeitinho. Pecar, nós vamos pecar. Errar, nós vamos errar. Falhar, nós vamos falhar. Porém, o que Ele aguarda e espera de nós é um coração quebrantado. E um coração quebrantado é temor ao Senhor. Não vamos classificar pecados e erros, mas Ele aguarda um coração quebrantado. Humanamente falando, vamos colocar aqui na visão natural nossa. Vamos colocar na nossa visão que nós temos, medíocre, pequena. O que é pior? Pegar uma capa escondida,
ou dormir com a esposa de um amigo seu? Aí você já vai, claro, como todos nós, a gente já vai direto na classificação pecadorial. Saul pegou uma capa. Davi dormiu com a esposa de Urias. A diferença entre os dois, o temor ao Senhor. Enquanto Saul não teve o mínimo temor do Senhor, ficou justificando como muitos. A falta de temor a Deus é aquela justificativa. Ai, sabe o que é? Eu não entrego dízimo porque eu vi na internet que não precisa. Ai, sabe o que é? Eu não faço isso porque eu vi na internet que não é assim. Ai, sabe o que é? Eu separei da minha esposa porque eu vi na internet que um pastor falou que eu posso separar. Ai, sabe o que é? Isso, aquilo. Eu vou justificando, como Saul fez, até que Deus mandou o profeta e disse claramente a Saul, por falta de temor, falou: olha, é melhor obedecer que sacrificar. A obediência é melhor que 1000 gorduras de carneiro. E Deus não estava falando que ele não desejasse que fizesse o sacrifício e as gorduras de carneiro. Ele estava falando: olha, obedecer é muito melhor. A diferença de Davi, bateu no peito. A hora que o profeta, tanto um quanto o outro, foi pelo profeta. Porque quando nós estamos nessa situação, meu filho, nós não enxergamos, não ouvimos nada, é só um profeta de Deus para falar e abrir a cabeça da gente. Vem com toda aquela alegoria. Gente, que maravilha, que estratégia para ensinar. Vem com aquela história dos carneirinhos, aquela coisa toda. E fala para Davi: esse é você. O que Davi fez? Ficou justificando diante de Deus? Ele ficou falando: não, mas sabe o que é? A mulher de Urias, coitadinha, ela estava ali, olha, precisando. Urias fazia tempo que estava na batalha. Olha, sabe o que é? Foi sem querer. Eu estava assim, meio sonolento. Eu tomei um diazepam, eu estava assim, não vi se era ela, se era outra. Eu não sei, eu não vi, aconteceu. Não, ele não ficou justificando. Ele simplesmente rasgou suas vestes, chorou diante do Senhor, subiu na nascente do Jordão. Ali ele escreve o Salmo 42, uma queda leva a uma outra queda, um abismo chama outro abismo. Deus, errei, falhei, não sou nada, não desejo mais nada, errei, sou fora de tudo. Olha, errei sim, olha, o Senhor me perdoa. Ali ele chorou. Eu imagino que as águas do Jordão para o rio abaixo aumentaram. Nem o rio Piracicaba se encheu tanto com as lágrimas, como as lágrimas de Davi. Aí Deus fala com ele: esse tem temor. Você vai voltar, você vai reinar, você vai... Eu não posso, o que eu fiz? Ele voltou, ele reinou, a consequência do pecado ficou, a consequência dos nossos erros fica, para que nós possamos vencer. Amém, meus irmãos? Esqueça, eu, você, cada um de nós, Deus perdoa os nossos pecados, perdoa, mas as consequências ficam. Mas Ele é tão bom que Ele auxilia a vencermos até as consequências. Fala: temor ao Senhor traz felicidade. Amém, meus irmãos? Esquece, passou com a peneira, não traz felicidade. Vai um pouquinho, também tem mais. Será que Jesus falou só dessa vez? Será que foi só ali no Evangelho de João? Não, vamos comigo, vamos mais uma passagenzinha aqui. Quero pegar com você Mateus, capítulo 11. Vou pegar mais algumas passagens aqui, que é interessante. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Vamos pegar alguns pontos aqui para sermos mais que felizes. Para não virmos com aquela história: eu tenho o direito de ser feliz. Tenho o direito de ser feliz. Deus quer fazê-lo mais que feliz, porém, diante dos padrões e normas que Ele colocou. Não diante do que eu quero, do que eu determino. Amém, igreja? Capítulo 11, versículo 6 do Evangelho de Mateus. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Presta atenção, meu filho. Depois você lê o capítulo aqui. João Batista, aquele mesmo que com ousadia, com o chamado de Deus, vestiu com peles de carneiro, e foi o que o próprio Senhor Jesus disse, o Elias que veio à frente para preparar o caminho. Ele que com ousadia, 3 anos antes de dizer isso aqui, ele disse, mostrou, quando com seus discípulos ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? De repente ele vai preso, estava prestes a ser decapitado, mas ele continuou firme no seu propósito. E ele manda agora os discípulos ir até Jesus e falar: é você mesmo ou vem outro aí?
E Jesus fala: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Quer ser feliz, meu irmão? Não se escandalize com aquilo que muitas vezes nós participamos, o corpo místico de Jesus, chamado igreja. Tem muita gente aí, ó, que perdeu a felicidade. Tem muita gente aí que não consegue mais ser feliz, não consegue mais caminhar. Ai, porque eu me escandalizei. Ai, porque eu escandalizei com esse, com aquele outro, meu irmão. Nós vamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas, mais que feliz, se nós não nos escandalizarmos. Não sermos motivos de escândalo e nem não nos escandalizarmos. Amém? Um pouquinho mais na frente. Estou pegando alguma. Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos alinhavando tudo aquilo, para você ver que tem mais coisa do que aquilo, simplesmente, do que Jesus fez, de lavar os pés. Precisamos sim na horizontal, mas precisamos na vertical. Nosso relacionamento com os irmãos e o nosso relacionamento com Deus. Lucas, capítulo 11. Rapidinho comigo. Versículo 28. Vamos pegar aqui o 27 e o 28. Achou aí? Lucas 27 e 28. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre uma multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Quer ser feliz, meu irmão? Ouça e guarde a palavra de Deus. Guardar, meu irmão, não é você levar para casa e colocar dentro do cofre. Guardar no seu coração é aplicá-la no seu dia a dia, a cada momento e a cada instante. Não simplesmente ouvir. Bem-aventurado, mais do que feliz, é ouvir e aplicar aquilo que Deus ensinou. Amém? Uma mulher se levantou ali fazendo menção, olha, do ventre. Não que o ventre que veio ele não é bem-aventurado. O próprio anjo disse isso a Maria. Mas ele estava dizendo, olha, não temos que exaltar ela não. Nós temos que entender o meu princípio. Mais bem-aventurado ainda não é o ventre que me trouxe, nem os peitos que me amamentaram. É ouvir a palavra do Pai e guardar. Rapidinho, um pouquinho mais para frente, Lucas mesmo. Capítulo 12, próximo capítulo. Pegando alguns pontos aqui, para nós entendermos esse princípio de Deus. Capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37. Acharam aí? Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Fala assim comigo, vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e vos fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Vigiar. Quer ser feliz, meu irmão? Vigia. Ele estava falando, depois você vê em casa, a respeito do servo vigilante. Nós não podemos nos acomodar. O Senhor nos alerta sempre. Olha, fica esperto, fica astuto. O inimigo está e anda ao derredor, procurando quem possa tragar. E nós devemos vigiar. Então, quer ser feliz, meu irmão? Vigia. Quer ser feliz? Esteja sempre atento, orando. Esteja sempre, olha, preocupado. Não ache você que você já é vacinado. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Sou batizado. O sangue de Jesus me cobre. O poder do Altíssimo está sobre mim. Sim, sem dúvida, amém. O sangue te cobre, o poder do Altíssimo está sempre sobre você, sem sombra de dúvida. Mas, por que Deus, na pessoa de Jesus, iria durante várias vezes mandar-nos vigiar? É porque qualquer um de nós, mesmo você, com o sangue de Jesus, sendo salvo, e temos sendo anexado na videira verdadeira, e sermos feitos filhos do Altíssimo, nós estamos sujeitos a cair, porque o inimigo é sujo. Amém, meus irmãos? Aí vem aquelas questões assim, do tipo... Não, sabe o que é, pastor? Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ganhar o meu dinheiro. Então, esse trabalho que eu faço, mesmo esse lugar que eu vou, mesmo essa coisa toda assim, meio deturpada, mas eu tenho direito de trazer o sustento para minha casa. Você tem o direito de ser feliz diante dos princípios de Deus. Esse lugar te contamina? Saia. Você tem problemas na área sexual? Faz como José. Não declare
Eu sou o filho de Abraão, Isaac e Jacó. Mulher de Potifar, eu te vencerei. Não. O que ele fez? Perna para que te quero. Fugir da ocasião. Amém, meus irmãos? Tem determinadas coisas que não adianta você levantar a mão. Tem determinadas coisas que não adianta você determinar. Eu determino. E o inimigo fala, e daí, meu filho? Não tem nada a ver com isso. E eu também tenho o poder de agir, vou fazer, e você vai cair. E se nós não vigiarmos, caímos. Amém? Tira essa da sua cabeça, de que você é inatingível, você já tem não sei quanto. Olha, tem gente que faz aí uma confusão, achando que hora de crente é garantia de salvação. Esquece, meu irmão. Tem gente aí que tem mais hora de crente do que urubu de voo. E cai fácil, erra fácil, é presa fácil. Então essa questão nós precisamos entender sempre. Fala assim comigo, vigiar é garantia de ser mais que feliz. Olha quanta coisa. Agora o ponto áureo. Deixei até para o finalzinho. Chave de ouro, vocês conhecem isso, né? Mateus capítulo 5, vamos lá comigo. Sei que vocês conhecem. Tinha gente aí me olhando, mas será que não vai usar essa passagem? Não é possível que não vai usar. Falando de mais que feliz, bem-aventurado, não vai usar isso. Capítulo 5. Conhecido nosso como Sermão do Monte. Onde o Senhor Jesus, ali próximo a Cafarnaum, ele põe o povo sentado e ele começa a falar e a explicar e falar da sua doutrina. Antes de chegar aí, né, lá no finalzinho, ele vai falando das suas doutrinas, aquilo que ele tem como base para as nossas vidas. E no capítulo 7, versículo 28, diz assim, concluindo Jesus todas essas coisas, todos ficaram admirados da sua doutrina. Amém, meus irmãos? A doutrina de Cristo, para as nossas vidas está aqui. Existem doutrinas para a igreja, concordo e assino embaixo. Mas as doutrinas para a nossa vida e conduta como cristão, está aqui. E se você procurar aqui, não fala de vestido, de paletó, gravata, não fala de raspar a perna, não fala de cortar cabelo, de bigode, de barba, e de outras coisas mais. E volto a dizer, existe a doutrina do Senhor Jesus e existe a doutrina de uma igreja onde eu participo. Amém? E preciso também respeitá-la. Não estou fazendo menção para não desrespeitar outras. Mas aqui ele começa com mais que feliz. Ele já começa a sua palavra e a sua ministração das bem-aventuranças. Vai comigo aí, vamos lá, capítulo 5. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, olha que interessante, para um pouquinho, pausa. Eu falo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. Olha, é uma coisa maravilhosa. Aquela multidão, mais para frente, né, fala ali que eles tiveram fome, então uma multidão enorme. E eu fiquei sempre, eu sou meio assim, né, eu gosto, engenheiro, fazer a análise da coisa, falo assim, impossível ele estar falando com uma multidão e todo mundo escutar. Primeiro, quem estava mais próximo eram os discípulos. Existem os discípulos, existem aqueles que estão junto com Jesus, aqueles que são amigos íntimos, amém? Aquele que tinha uma amizade, que era um, depois uns que eram mais amigos, 3, aí aqueles que estavam mais próximos, chamado de apóstolo, 12, aí tinha os discípulos que ele enviou, que eram 70, e tinha mais aqueles que eram discípulos, olha, a roda vai aumentando, e depois tem a multidão, aqueles do fundão, aqueles, como hoje de manhã a pastora Marta falou, você que estava no fundo, vem mais para frente, tal. Aquele que gosta de sentar no fundo, aquele que, não quero me comprometer, vou só ouvir, vou estar aqui por perto, porém todos ouviram. Ele estava com o megafone, ele estava... Não, meu irmão. Mas o poder de Deus agiu. Amém? Depois eu entro mais em detalhe. Agora o mais interessante, vamos lá, continuando. Ele começa aqui, versículo 3. Então ele começa já o seu discurso, a sua palavra, a sua doutrina. Ele começa já dizendo, vocês serão mais que felizes. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... Pobres de espírito. Eu quero deixar bem claro aqui, Jesus não está fazendo menção para você ser bem-aventurado, ser mais que feliz. Dê o seu tudo. Olha, seja pobre.
Aproveita hoje que eu estou precisando faturar. Entrega tudo aqui. Traz a chave do carro. Traz aqui, né? Tal. Aproveita e traz aqui a escritura da casa. Com o IPTU pago, por favor. Vai trazendo tudo. Vai trazendo tudo aqui. Porque você tem que ser pobre. Não, pobre de espírito. Ou seja, você quer ser mais que feliz? Tira o orgulho espiritual, tire aquilo que você se acha o bambambam. Ninguém é nada, o nosso Deus é que é. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor. Se você fica aí achando que o diabo fugiu da sua presença porque você é alguma coisa, não, meu irmão, é porque em cima daquilo que você estava revestido. Amém, meus irmãos? Eu gosto de dar o exemplo aqui, um guarda, uma polícia rodoviária, se ele pega, você está vindo na estrada, e ele levanta a mão, faz aquele sinalzinho típico, o que você faz? Liga a seta, tem uns que atropelam o guarda, não pode, encosta. Agora se aquela mesma pessoa, vamos supor que o nome desse guarda seja Joaquim da Silva, aí o Joaquim da Silva está um dia na estrada, de bermudão, camisa florida, não está com aquele óculos típico da polícia rodoviária, ele está com aquele óculos que ele comprou ali na barraquinha do Itaú, né? E ele vai lá na frente, chinelo tal, e faz assim para você. Você para, e você fala, o que esse ignorante está fazendo aqui? E essa camisa florida, aquilo aparecer, o que é isso? Vai no circo, aproveita, o avião está anunciando aí, vai lá, o que é isso? Não, meu irmão, você parou não pela pessoa, você parou e obedeceu devido à autoridade que ele está revestido, amém? Ele tem um uniforme, ele tem uma insígnia, ele está ali representando uma autoridade. Então, meu irmão, tira todo orgulho espiritual para você ser bem-aventurado. Lembre-se de que você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada, se não for o poder e o agir do Senhor nas nossas vidas. Vamos continuando rapidinho, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém, meu irmão? Eu quero trazer a luz aqui. Tem gente aí se baseando nisso aí também, para ficar no chororô eterno. Tem irmão que você chega perto e diz, Paz do Senhor, meu irmão. Por que você está chorando? Porque eu sou bem-aventurado. Porque eu tenho que pagar umas contas amanhã. Porque eu tenho que... O Senhor está falando o seguinte: bem-aventurados os que choram por reconhecer o pecado, o erro. Amém, meus irmãos? Chorar na presença do Senhor, é esse choro que me deixa bem-aventurado. É realmente eu me abaixar na presença do Senhor e chorar e falar, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu não sou nada, eu errei, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. É esse choro, não é você ficar se baseando, fazendo de coitadinho, de miserável, pobre, abandonado, ninguém olha para mim, a igreja não olha para mim, só eu pago IPTU, só eu tenho criança para cuidar, só eu tenho casa para cuidar. Não é esse choro. Bem-aventurados que choram. E esse choro, meu irmão, está dizendo o seguinte: um reconhecer do meu erro. Vamos para frente rapidinho. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Glória, quero falar aqui. Amém? Bem-aventurados mansos não é aquele que acha que pode acontecer qualquer coisa, porque eu sou manso, eu sou bem-aventurado. Pode acontecer qualquer coisa porque eu sou manso. Pode chover canivete, pode as coisas acontecer. Os meus filhos podem fazer qualquer coisa porque eu sou manso. Nós tivemos um trabalho enorme para corrigir uns irmãos em Cristo. Teve uns que vieram com uma escadinha. Meninas, se fosse meninos, eu não sei o que seria. Elas destruíam tudo que estava na frente. Elas derrubavam, elas quebravam, elas riscavam parede, elas faziam de tudo. Gente, um negócio assim. E eles falaram, não, mas nós somos mansos. O Senhor nos ensinou que eu sou bem-aventurado. Eu falei, não, meu filho, isso não é. Você é bobo, você é trouxa. Você não está corrigindo as suas filhas. E foi um upa para fazê-los entender que ser manso não é ser bobo. Ser manso não é deixar as coisas acontecerem ao seu olho. Ser manso, meu irmão, é entender que existem princípios de Deus e eu vou fazê-los cumprir, reconhecendo que Ele é Deus e eu sou dependente. Amém, igreja? Por isso que herdarão a terra. Vamos continuar. Vamos lá, o próximo, qual que é?
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bom, aqui não tem nem o que falar. Não aceitar, estar sempre, olha, atento. Não aceitar inanição, não aceitar aquelas coisas, estar parado, de acomodar. Tem crente que se acomoda, tem crente que o diabo brinca eternamente e não tem a sede de justiça, de orar, de pedir, de clamar e entender que Ele é Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. É aquela coisa que eu falo sempre, o crente acostuma com a mesmice, acostuma com aquele jeitinho e fica ali, é igual aquela pessoa que tem uma dor nas costas e ao invés de procurar um médico, tratar, fazer ali o que for preciso, exercício, sei lá o que, não, eu já aprendi, é só deitar, pôr um travesseiro mais alto aqui, pôr a mão desse jeito, a perna assim, e ficar deitadinho bem quietinho, que daí a dor não pega, e fica ali. Gente, não é isso. Fome e sede de justiça é orar e clamar ao Senhor, para que seja realmente feita a vontade dEle, não que a vontade do maligno prevaleça sobre a minha vida, sobre a minha casa. É entender que se eu orar, pedir e clamar, Ele virá ao meu socorro e fará justiça. Nem dá tempo de terminar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estar atento aos que estão próximos, amém, meus irmãos? A dor do outro, ao mover do outro. Vamos para frente, senão não dá tempo de terminar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não é você fazer parte, se inscrever na ONG Paz Mundial. Pacificadores não é você comprar uma caixa de pombas brancas e sair soltando por aí. Não, pacificadores, meu irmão, é você entender os princípios de Deus e você não trazer problemas e conflitos da sua boca, não fazer com que venha incendiar as coisas por aí. A nossa língua, muitas vezes ao invés de ser pacificadora, ela bota fogo nas coisas. Vamos para frente, rapidinho, só para terminar, senão a pastora Márcia já deu ali, já falou, acabou o seu tempo, já faz 10 minutos, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Sofrimento por causa de fazer para o Senhor. Se prepara, meu filho, se prepara, mas é bênção de Deus, amém. Olha, se não tiver perseguição, você não é cristão, amém, igreja? Desculpa dizer, que maravilha, está uma maravilha, não tem perseguição, as coisas não acontecem mais, está tudo mil maravilha. Então abra o olho, abra olhos, como disse Pero Vaz de Caminha, abra olhos porque tem coisa errada, porque se o inimigo não tem se levantado contra você, é porque você não está incomodando, e se você não está incomodando, tem algo errado, porque o que nós fazemos é salvar vidas, e isso incomoda o diabo. Bem-aventurado, vamos para frente, o último. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Bom, aqui, meu filho, sofrimento. Aqui outra forma de perseguição, né? Palavras que lançam, mentiras, calúnias e etc. Que às vezes acontece. Talvez nunca aconteceu com você, mas um dia pode ser que venha acontecer. Levante aí um falso testemunho, isso, aquilo. Se nós entendermos e vencermos tudo isso, seremos mais que... Eu sei que vocês estão me olhando depois dessa lista toda. Se isso é felicidade, misericórdia, mas talvez você esteja pensando, eu quero a tristeza. Meu irmão, entenda o seguinte, que tudo aquilo que Deus colocou é para o nosso proveito, amém? E aquilo que o mundo coloca é o inverso. Aquilo que muitas vezes nós achamos que é felicidade, eu tenho certeza, porque eu já fiz isso. Eu já caí do cavalo muitas vezes. Eu já errei. Então, vamos seguir aquilo que o Senhor tem. Fala isso comigo, eu tenho direito de ser feliz. Mas o meu Deus me fará mais que feliz. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Nós depois podemos um outro dia só falar a respeito das bem-aventuranças. Não dá tempo hoje, mas entendemos os princípios de Deus para a nossa vida. Fala assim comigo, eu serei mais que feliz, pois o meu Deus assim quer. Amém? Ele não é carrasco. Ele não está querendo nos destruir. Ele nos ama. Amém. Coloca a mão no seu coração nesse momento.
Senhor Deus.